Olá pessoal, olá meninos, olá meninas. Passando aqui hoje para apresentar para vocês o nosso novo roteiro de estudo que começa hoje, dia 19 do 4 e termina dia 30 do 4 de 2021, do componente curricular de Educação Física e do Laboratório de Atividades Lúdicas. O nosso novo roteiro, ele ainda continua com o nosso tema da atividade integradora de ginástica de condicionamento físico. Hoje vamos ver falando sobre as manifestações das capacidades motoras. É uma continuidade da questão daquele tema que a gente vimos anteriormente, falando sobre atividade física e exercício físico. Hoje vamos dar continuidade e vamos falar um pouco sobre as capacidades físicas. As capacidades físicas, que também tem pessoas que chamam de valências físicas, vamos ver neste novo conteúdo aqui, nessa nova temática que podemos chamar aqui de subtema, a questão das manifestações das capacidades físicas. O que é isso? Vamos ver aqui uma pequena introdução sobre essas manifestações. Para que a prática de exercício físico resulte em algum ganho na melhora da condição física, é importante compreender a forma como se manifestam as capacidades físicas, as quais são definidas como ações musculares e qualidades motoras, que estão relacionadas com a formação do nosso corpo e com a técnica dos movimentos, sendo seu desenvolvimento e aperfeiçoamento primordiais para a manutenção de uma boa condição física. Capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano, ou seja, todas as capacidades físicas que nós temos em nosso corpo, elas são treináveis. Nós podemos treinar essas capacidades físicas para aperfeiçoar elas mais e mais, certo? Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras possíveis de treinamento, comumente classificadas em diversos tipos. Então, as capacidades físicas são a força, a flexibilidade, a agilidade, a velocidade e a resistência e o equilíbrio. Todas elas são treináveis, como já vimos aqui anteriormente. Como assim, professor? São treináveis? Todos nós temos um determinado limite de força. Também temos um determinado limite de flexibilidade. Temos um determinado limite de agilidade, de velocidade, de resistência e de equilíbrio. A força no nosso corpo, ela é primordial. A flexibilidade também, ou seja, todas as capacidades físicas. Sem essas capacidades físicas, todos nós era inviável que a gente realizasse algum tipo de movimento. Não poderíamos realizar algum tipo de movimento se nós não tivéssemos as capacidades físicas. Para realizar um movimento de andar, nós precisamos de força, nós precisamos de flexibilidade, que é um movimento que todos nós fazemos quando vamos andar, a questão da passada. Então, quando a gente fazemos a passada de andar, a gente está realizando a capacidade física relacionada à flexibilidade e também à força. São todas feitas juntas. As capacidades físicas, elas são juntas, unidas, elas têm uma junção. Para realizar um movimento, a gente precisa da força, precisa da flexibilidade, da agilidade, da velocidade, da resistência e do equilíbrio. Essa questão do andar. Temos que ter força para a passada,
que aí já vem a flexibilidade. Se tivermos andando e tiver que mudar de direção, já vamos usar a agilidade, que é a capacidade de mudar de direção rapidamente, ou seja, da direita para a esquerda, ou fazer um movimento para trás, para o lado. Isso aí é agilidade. A velocidade é a questão só de se comportar ali andando. Se vai ter um limite para você andar. Cada um anda do jeito que quer, numa determinada velocidade diferente. Então a velocidade é a capacidade de realizar as ações vigorosas, ou seja, é mais rápido, é mais lento. Cada um vai realizar de uma maneira que esteja em uma determinada situação para realizar esse movimento. A resistência é você resistir o máximo de esforço físico. Ou seja, vou fazer uma caminhada. Eu só resisto 30 minutos em uma caminhada. Mas a caminhada vai ser de 1 hora. Será que eu vou resistir 1 hora? Então a resistência é isso. É a capacidade de manter o esforço físico durante um longo intervalo de tempo. Quanto mais for o tempo de duração, mais resistência você terá. E o equilíbrio é a capacidade de sustentar o corpo em uma posição na qual a ação da gravidade exerce grande influência. Então, o equilíbrio ele está constante dentro dos movimentos que nós fazemos no nosso dia a dia, ou seja, ele de andar, de pular, de saltar, temos que ter esse equilíbrio. Ok? Voltando ali logo em cima aqui, ó, na questão da força, a força é a capacidade de vencer determinada resistência por meio de contração muscular. A capacidade de vencer determinada resistência. Isso aqui é a questão, tipo, tem um peso no chão, uma sacola com alimentos e a pessoa vai pegar essa sacola com alimentos para levantar, fazendo esse peso para cima. Na hora que ela faz o peso para cima, elevando essa sacola de alimentos, essa sacola de alimentos ela vai fazer um peso para baixo. Então, é essa questão de vencer determinada resistência por meio de contração muscular, ou seja, você tem a força de levantar aquela sacola de alimento, então você vai vencer a força que ela está exercendo para baixo. Agora, se a sacola de alimentos fosse mais pesada e você não suportasse elevar essa sacola, aí é a questão que o peso que você estava elevando, ele está vencendo a sua capacidade de força. Então, é onde ele fala aqui que todos nós podemos treinar as nossas capacidades físicas. Então, treinando a capacidade física, força, com o tempo você vai poder elevar aquela sacola de alimentos que você não pôde elevar naquele momento. Então, tudo é questão de treino. E quando treinamos, que fazemos a atividade planejada com o intuito de atingir um objetivo, isso aí já não é atividade física, como vimos anteriormente. Aí é a questão do treinamento físico, do exercício físico. Por quê? Porque é uma atividade planejada com o intuito de atingir um objetivo. O objetivo é adquirir força, ou adquirir mais flexibilidade, ou adquirir mais agilidade, ser mais ágil, adquirir uma velocidade a mais. Então, as capacidades físicas, elas são treináveis. Por hoje é só. Bons estudos para vocês. Logo abaixo aqui tem atividades que vocês vão fazer. E eu fico no aguardo. Qualquer dúvida vocês vão tirando comigo no PV, ok? Fiquem todos com Deus. Um abraço.